você que acompanha o site Notícias Agrícolas, eu sou Erickson Cunha e seja bem-vindo a mais um podcast do NA. Esse podcast que a gente traz debates, né, mais alongados sobre temas aí do agronegócio. A gente traz opiniões relacionadas ao que acontece no nosso universo do agronegócio. E hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante, uma conversa que vai render duas partes, né, de podcast. Então, essa primeira parte a gente vai conhecer um pouco mais sobre um trabalho realizado pelo meu convidado da vez, Rodrigo Capella, jornalista, especialista em comunicação para o agro. Capella, seja bem-vindo ao podcast do NA. Meu amigo Erickson, que honra, é muita alegria estar aqui com você. E a alegria estar aqui com você também. Muito obrigado a todos pela oportunidade e vamos conversar sobre ESG no nosso agronegócio, meu amigo. Um tema importantíssimo para o amigo produtor rural, para a amiga produtora rural que está nos acompanhando aqui. Muito bem, a gente vai falar então sobre ESG, né? Esse termo que engloba três grandes questões, né? Uma questão social, uma questão ambiental e uma questão de governança, né? São três grandes universos reunidos em um só termo. E até mesmo por isso a gente vai dividir esse podcast em duas partes, porque com certeza vai render muita boa conversa. Então você que está acompanhando o podcast, lembra, né? Se você está acompanhando pelo YouTube, de seguir, né, no canal, seja um inscrito no canal, ativa o sininho para quando esses podcasts, né, a segunda parte estiver no ar, você não perde, você acompanha aqui com a gente e fica por dentro aí dessa conversa sobre ESG. Bom, Capella, por que você está trazendo, né? Você fez uma pesquisa recente sobre ESG, né? Por que você foi buscar essa pesquisa? O que você foi atrás? Qual que foi o seu interesse que te movimentou a fazer essa pesquisa relacionada sobre ESG? Excelente, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, né? Na ação estratégica, nós realizamos um amplo e contundente estudo acerca da presença do ESG no nosso agronegócio. O que a gente quis estudar e entender, né? A gente quis analisar três frentes. A primeira, se as empresas do agronegócio realmente priorizam as questões ESG. Na segunda frente, qual o pilar ESG dentro desses três que você comentou muito bem, que é o pilar social, ambiental e de governança? Qual desses três pilares as empresas de agronegócio priorizam mais? E também, se as empresas de agronegócio realizam atividades, ações internas com o objetivo de motivar os seus colaboradores a aderirem mais às causas, às questões ESG. Então, a gente quis analisar com profundidade esse universo ESG dentro das empresas de agronegócio. Que tem uma questão, né? Apesar do termo ser recente, o ESG, a gente está falando de três grandes temas que já são velhos conhecidos dos produtores rurais, né? A parte social, o produtor rural tá gerando emprego, está movimentando a economia. Então, a parte social, ela é intrinsecamente ligada a essa questão, né, do giro econômico. A parte de governança é o que o cara faz da porteira para dentro, né? Exatamente. O que as análises, os dados, enfim, como que ele vai planejar a safra. E a parte ambiental são as APPs, né? São as partes aí de realmente preservação e vai um pouco mais além. Como é que você percebeu, assim, os produtores rurais, eles entendem que eles já fazem isso, só está numa nova roupagem, numa nova palavra, ou ainda tem um caminho para eles terem essa compreensão? A maior parte dos produtores rurais, meu amigo, eles praticam ESG, só que eles não sabem que eles praticam ESG. Então você que está nos acompanhando aqui, se você faz plantio direto, se você faz agricultura regenerativa e se você faz integração lavoura, pecuária, floresta, você pratica ESG. Isso é uma questão muito interessante, porque muitos produtores rurais, meu amigo Erickson, não sabem
que são ESG, que praticam ESG, mas na verdade são. E quando surge essa demanda por ESG, o ponto não é eles começarem a fazer ESG, é eles comprovarem que fazem práticas ESG. Outro dia eu estava conversando com um produtor rural lá num churrasco, né? Nada mal. E aí ele começou a me falar que estava fazendo ESG. Eu falei, opa, que legal. Olha a consciência dele, que interessante. Aí ele começou a detalhar que ele faz justamente a integração lavoura-pecuária-floresta. Ele tem uma floresta de eucalipto, ele tem uma lavoura de soja e ele também tem como pecuária corte. E eu falei, poxa, que bacana. Ele foi detalhando o processo, detalhando. Em determinado momento eu perguntei, meu amigo, qual o ponto motivador? Por que você realiza atividades ESG? Ele virou para mim e falou, o meu filho, Capela, o meu filho. Então veja, meu amigo Erickson, que a sucessão familiar está impulsionando as questões ESG no nosso agronegócio. Eu tenho percebido isso, né, Capela? Porque assim, o caminho do ESG no Brasil, a agricultura brasileira tem alguns momentos interessantes, né? A gente foi colônia de Portugal e durante muitos anos Portugal que ditava as regras de como que seria, né, todos os setores econômicos do país. E era uma agricultura puramente extrativista, né? Você pega, né, todo o nosso período de colônia era puramente extrativista, né? Era apenas para retirar do país e ir até lá. Isso acaba repercutindo até hoje em alguns pensamentos de tipo, tudo que a gente produz de melhor acaba saindo. Mas depois que a gente começou a virar a república, isso foi mudando o pensamento, né? A gente foi deixando de ser extrativista e deixar a agricultura cada vez mais ao nosso controle. E teve um momento importante da criação da Embrapa, né? E aí, a partir da Embrapa, a gente começou de fato a entender a ciência por trás da agricultura sustentável tropical. Isso que é importante citar, né? A nossa agricultura ela é tropical. E o que isso repercute? A gente consegue ter mais safras, a gente 3 consegue safras ter. por ano. E isso possibilita ter integração lavoura-pecuária, Exatamente. pecuária-floresta. Mas isso implica também que nós temos desafios de mais pragas, mais fungos, enfim. Como é que, nessa sua pesquisa, né, a gente está entendendo que a gente tem uma ciência por trás da nossa agricultura e tem um balanço aí por trás também, né? Não, exatamente. O estudo que a gente desenvolveu na ação estratégica sobre ESG no agronegócio, meu amigo, ele sinalizou pontos importantíssimos, né? Então, o primeiro ponto é que o pilar ambiental, com 45%, é o pilar mais priorizado pelas empresas de agronegócio. Poxa, o pilar ambiental? Sim, porque isso está na essência do agronegócio. O agronegócio, ele respeita o meio ambiente, ele preserva os recursos naturais. Vamos citar um dado da Embrapa. Segundo a Embrapa, os produtores rurais preservam 200 milhões de hectares, e os produtores rurais também respeitam à risca a Lei 12.651, que é o nosso Código Florestal. Então veja que índice, que dado muito interessante. O pilar ambiental é o pilar mais priorizado pelas empresas de agronegócio. E sim, as empresas de agronegócio, a maior parte delas, priorizam as práticas ESG. A gente teve um índice de 59%. 59% das empresas sinalizaram, opa, priorizamos as práticas ESG. Então veja, dentro do ecossistema ESG, o fator ambiental é o mais priorizado. E aí, quando a gente fala de pragas e de fungos e de doenças, né, a gente precisa entender de que forma esse ecossistema é combatido. Opa, então o produtor rural ele preserva o meio ambiente e ele também combate pragas, fungos e doenças? Sim, se a gente for ver, houve nos últimos anos um vasto crescimento do controle biológico. Até é uma grande política da Embrapa, né, nos últimos anos, a defesa do controle biológico. É claro,
que só o controle biológico não iria garantir a nossa segurança alimentar. Mas, a partir do momento que defende o meio ambiente, o produtor rural ele busca alternativas. E uma dessas alternativas é justamente a utilização do controle biológico, cada vez mais frequente e cada vez mais eficaz nas lavouras. É importante citar essa questão do controle biológico, Capela, porque assim, um outro movimento, né, que eu vejo muito frequente no Brasil, um movimento é esse que a gente acabou de citar, né? Criou-se a Embrapa, né, as instituições de extensão, né, e pesquisa, né, e a par, enfim, cada estado tem o seu próprio instituto também, né, de extensão rural, enfim. E o outro movimento são os próprios produtores rurais, né, de vontade própria, criando soluções. Exatamente. O plantio direto é um exemplo, né? O plantio direto ele nasceu a partir de grupos, né, de produtores rurais que se reuniam, né, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, enfim, que se reuniam para encontrar técnicas melhores de como produzir. E a partir dessas reuniões que se chegou ao plantio direto, e aí a Embrapa entra, né, nessa questão e vê qual que é a ciência por trás de ter uma palhada, de ter uma cobertura. Ou seja, veio do produtor rural o plantio direto, que é um dos nossos carro-chefes. Os produtos biológicos não é tão diferente, né? Tem as produções on-farm, né? Os produtores tentam ali cultivar dentro da própria fazenda, né, os micro-organismos. Enfim, também tem uma necessidade ali dentro da própria fazenda de produzir os biológicos, e agora também, né, a ciência e a indústria chegando pesadamente aí. O produtor rural ele tem essa consciência também de que ele é a força que movimenta toda a engrenagem aí. O personagem, o grande personagem, meu amigo. O produtor rural é o guerreiro do campo e dia a dia ele está em busca de soluções, ele está em busca de alternativas, né? Um pilar muito interessante do ESG que comprova esse contexto é a governança corporativa. Por quê? Porque a governança corporativa incide em normas e protocolos para melhor gestão. Todo dia, diariamente, o produtor rural busca estabelecer normas eficazes e protocolos coerentes para melhor gestão. Por quê? Porque se você tem uma melhor gestão, você consegue ter acesso a melhores créditos, você consegue abrir mercados. Eu conheço pecuarista, por exemplo, que melhorou a qualidade da carne através de uma melhor gestão. Olha aí a importância da governança corporativa, né? E uma dica para o amigo produtor e para a amiga produtora que está nos acompanhando. Ao criar normas e regras de governança corporativa, crie regras realistas e coerentes com a tua propriedade. Isso é fundamental, porque aí você vai ter sucesso. Então, isso que o amigo está colocando aqui, do produtor rural, da produtora rural, como um grande personagem nessa engrenagem aí do ecossistema, é verdade. Eles são. E dia a dia eles estão buscando alternativa para eles terem uma melhor gestão, para eles melhorarem a qualidade do produto e para eles alimentarem o mundo, garantindo a segurança alimentar. Acho que é importante, né? Quando você cita governança, né? Como é que a gente explica a governança em miúdos, né, para quem está nos acompanhando? A governança em miúdos é você ter uma gestão que deixa as pessoas mais felizes, né? Colaboradores mais felizes vão trabalhar de uma forma mais assertiva. Você ter os dados ali da sua safra na mão, né? Isso vai fazer com que os seus maquinários executem, né, os trabalhos melhores, usando menos recurso. Essa integração entre agricultura e meio ambiente é uma coisa só, né? A agricultura faz parte do meio ambiente, são plantas, né? As plantas vêm da natureza, então faz. A partir do momento que você tem uma integração, você citou ILP, ILPF, mas existem outras, a Cabruca, por exemplo, né? Quanto mais integrativo com a natureza, você também isso agrega,
né, em qualidade, em valor, em produtividade. E é isso, no final das contas, que o produtor tá sempre procurando, né? Como é que eu aumento a minha qualidade? Como é que eu aumento a minha produtividade? E como é que eu aumento, né, a minha visibilidade social de que eu estou fazendo ESG? São essas integrações, né? Exatamente. E um ponto interessante, né, como um resumo do que o amigo colocou muito bem aqui, é que a governança corporativa tem 4 pilares, né? Tem a transparência, fundamental, equidade, prestação de contas e responsabilidade social. São esses os 4 pilares da governança corporativa. E aqui eu gostaria de fazer um alerta. Outro dia, participando de um evento, um produtor rural me abordou e falou assim: Capela, qual tamanho a minha propriedade precisa ter para eu fazer essa governança corporativa aí que você tanto fala? Não tive dúvida. Virei para ele e falei: meu amigo, para fazer a governança corporativa você não precisa de hectare, você precisa de vontade. É isso. A partir de meio hectare já está valendo, né? Começa dentro da família. Exatamente. Né? Já que a agricultura familiar é tão importante no Brasil, começa dentro da família. Entender onde é que cada, né, pessoa da família se encaixa dentro da empresa familiar para todo mundo ter uma mesma meta, um mesmo norte e aquilo se transformar em algo positivo, né? Mas de forma geral, acho que os produtores rurais eles entendem muito bem isso, né? Porque exatamente, né? Como boa parte das empresas nascem, né, do seio familiar ali, eles já sabem que o trabalho em união é o que vai trazer o sucesso da empresa. E é importante citar essa questão da transparência, que recentemente eu fiz uma entrevista com o pessoal do Grupo Roncador, né? O Grupo Roncador recentemente teve, né, um aporte de crédito verde, né, do Itaú BBA. E uma das primeiras palavras que o Pederson falou na entrevista foi exatamente esse, né? Seja transparente. Não tenha medo de mostrar dados, né, quando você entra num crédito verde, quando você entra numa questão mais aprofundada de ESG. Porque até o momento a gente está falando do conceito, né? A partir do momento que você entra, né, se aprofunda nesse ESG, você tem que criar mecanismos que comprovem, né, aquilo, né, que você está fazendo. Então, o que ele falou não tenha medo de mostrar. Se o resultado foi bom, se o resultado não supriu, né, são aprendizados. Você está colocando em prática. Voltando à questão do plantio direto. O plantio direto ele nasceu de uma ideia. Ele foi virar uma ciência, foi ser compreendido. Até hoje está sendo estudado o plantio direto e qual que é o potencial máximo dele. E a gente vê que ano a ano a produtividade vai crescendo, ou seja, o potencial máximo do plantio direto ainda não chegou. Existe uma possibilidade de crescer cada vez mais. Então o ESG também tem esse processo. Você vai testar, você vai ter um resultado e ano a ano a tendência é ir acertando cada vez mais. Acho que isso é um ponto importante, a transparência de mostrar, testou até ir ajustando os pontos, né? Exatamente. E essa transparência, ela precisa ser levada para os outros pilares também, meu amigo, do ESG. Vamos pegar o S, o social, né? O pilar social, ele é o mais complexo, ele é o mais desafiante. Por quê? Porque o produtor rural, ele lida com 2 públicos distintos quando a gente fala de ESG. Você colocou muito bem a questão do emprego, né? O público dentro da porteira. Mas tem o público para fora da porteira. Então, como se comunicar bem com esses 2 públicos? E como ser assertivo na questão social, né? Aí, o amigo produtor, a amiga produtora que está nos acompanhando, eu recomendo eles responderem 3 perguntas, né? A primeira delas é: de que forma eu envolvo, eu capacito ainda mais o meu colaborador para as atividades diárias? Ponto 2. De que forma eu trago a comunidade, a sociedade para dentro da porteira para ela acompanhar o processo produtivo? E ponto 3.
de que forma eu, como produtor rural, divulgo os meus valores para fora da porteira. E aí, a gente tem casos interessantes lá na Europa, por exemplo, tem uma vinícola lá em Portugal que imprimiu os valores na sacola de vinho. Família, tradição e confiança. Nós temos sim casos excelentes aqui no Brasil também, mas porque o produtor rural não pode buscar alternativas simples como essa e implementar no dia a dia. O produtor rural precisa divulgar ainda mais, com mais assertividade os seus valores, porque o produtor rural tem muito valor, né? O produtor rural ele precisa divulgar sua missão, o produtor rural precisa divulgar que é ESG, o produtor rural precisa divulgar mais o que faz no campo. Nós precisamos sim ter uma maior conexão com a sociedade, porque o termo ESG surgiu em 2004. E de um tempo para cá, mais precisamente durante a pandemia, ESG ganhou força por conta da demanda da sociedade que quer saber a origem dos alimentos, que quer consumir alimentos saudáveis, sustentáveis. Então, sabendo disso, o produtor rural precisa ser mais enfático, mais assertivo na divulgação de seus valores. Esse caso da sacola de Portugal é um exemplo. Mas será que o produtor rural brasileiro não poderia, de alguma outra forma, ser mais assertivo na divulgação dos seus valores? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim também, e isso vai ser parte do nosso debate né, na continuação desse podcast. Mas o fato temos que ter uma comunicação melhor, né? Temos que mostrar os valores do produtor rural. E acho que o foco atual está muito mais no embate, né, de narrativas do que em mostrar, né, os fatos. Que é, mais uma vez, voltando àquela questão, né? Vamos mostrar os fatos para ter essa comunicação unificada, integrativa. E acho que isso falta um pouco, né, no Brasil. As coisas são um pouco desencontradas. Qual talvez fosse um caminho interessante, né? Você vê alguma instituição, alguma associação que conseguiria nos representar de uma forma geral, né, nessa proposta de uma comunicação unificada? Com certeza. A Embrapa, meu amigo. A Embrapa pode assumir as causas ESG. A Embrapa pode criar, por exemplo, um selo eficaz e chancelar. Esse produtor aqui é ESG. Essa produtora aqui é ESG. A Embrapa pode assumir esse trabalho, porque a Embrapa tem credibilidade no Brasil e tem credibilidade fora do Brasil. Se a Embrapa assumir essa questão do selo ESG, meu amigo, nós vamos ter essa comunicação assertiva dos valores do produtor rural que a gente está tanto frisando aqui. Existem certificações, existem tentativas de se criar padrões, selos, mas nenhuma eficaz, nenhuma que conseguiu ir lá fora na Europa e falar, olha, o produtor rural brasileiro é ESG. Na minha opinião, a Embrapa conseguiria ter esse papel. Muito bem. Bom, acho que com essa dica, né, com esse conselho, na verdade, dessa criação desse selo, a gente pode finalizar a nossa primeira parte aqui do podcast. Então, Capela, é isso, né? Vamos ter uma representatividade, mas teria que ser de forma independente, né? É essencial isso. Seja a Embrapa, mas eu concordo com você que a Embrapa pode ser esse elo que une, né, todos os elos da cadeia do agro numa comunicação integrada. Mas tem que ser independente, né? Tem que ter essa visão de que independe de governo, independe de gestão de país, enfim, teria que ser um selo ISD que funcionaria de forma independente. É isso. Exatamente. E a Embrapa tem a autoridade e credibilidade para liderar um programa ESG, chancelando produtores e produtoras rurais, conferindo o selo da mesma forma que lidera, né? E lidera de uma forma brilhante e consistente
o programa de controle biológico. Então, ao liderar um programa de controle biológico como esse que a Embrapa lidera, ela mostra ter extrema competência. E a amiga Silvia, que hoje lidera a Embrapa, é uma profissional extremamente competente e preparada para liderar um programa ESG também. Muito bem. Eu tenho certeza que o pessoal da Embrapa vai estar ouvindo esse podcast, vai pegar essa nossa conversa, essa nossa dica, né? Esse nosso conselho aqui, essa nossa ideia, né? A gente está jogando no ar, né? Não estamos dizendo que a gente é o dono da verdade aqui, mas estamos sugerindo. É uma sugestão. É uma sugestão. Sugestão. E fica aí até o convite para a Embrapa vir aqui conversar com a gente. Imagina, um selo que surgiu aqui nesse debate vira uma realidade e acho que tem um potencial muito grande. Mas enfim, pessoal, a primeira parte do nosso podcast vai ficando por aqui. Na segunda parte a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? Afinal de contas, para que teria que ter um selo ESG dentro da comunidade internacional? A gente vai entrar nesses caminhos um pouco mais espinhosos na segunda parte. É por isso que eu espero vocês. Lembrando mais uma vez, né? Se cadastrem, né, no canal oficial do Notícias Agrícolas. Ativem o sininho para não perder, né, as notícias que acontecem aqui diariamente e o segundo episódio do nosso especial ESG com o Rodrigo Capella. Obrigado, Capella. Obrigado, meu amigo Erickson. Obrigado a você, amigo produtor, amiga produtora que nos acompanhou aqui. Foi uma alegria estar junto aqui com vocês. Obrigado. Esperamos vocês, então, na segunda parte desse podcast. Até lá.